Senhor presidente, primeiro eu queria registrar com alegria a presença aqui entre nós do meu companheiro de partido, o deputado federal Celso Pancera, e registrar a presença também do Cláudio Nascimento e vários militantes do combate à homofobia. Lembrando que hoje, 17 de maio, há uma lei aprovada nessa casa, inclusive de minha autoria, de 2013, registrando o dia 17 de maio como dia de combate à homofobia. Me corrigirá o militante Cláudio Nascimento se eu estiver equivocado, 17 de maio, que foi a ocasião onde a Organização Mundial da Saúde tirou da lista de doenças a questão do homossexualismo. Então, a nossa saudação a todos os militantes gays, lésbicas, transexuais, e o nosso registro de que a luta democrática geral passa por combater a violência homofóbica. Eu me inscrevi, eu conversei com o deputado Luiz Paulo ainda há pouco, eu concordo em gênero, número e grau com a preocupação do deputado Luiz Paulo. Se uma determinada concessionária de transporte público tem um aumento grande no número de passageiros, significa que a arrecadação dela, deputado Dr. Giulianelli, aumenta. Se aumenta de forma significativa, pode ensejar de parte do poder concedente, realizados os estudos necessários, a propositura de que a tarifa seja reduzida. O que eu acho que há que se preocupar com o equilíbrio do contrato da concessionária, mas há de se preocupar principalmente com a situação do usuário de transporte público. Mas eu fiz uma emenda, exatamente retirando que essa redução será reduzido o subsídio tarifário do bilhete único, porque isso o Estado já está fazendo. O Estado, por exemplo, retirou do direito ao bilhete único todo e qualquer trabalhador que ganhe mais de R$3.000. O Estado reajustou o valor do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 8,55, e mais de 30%, muito acima da inflação. Então, o subsídio do Estado ao bilhete único caiu drasticamente, mas caiu prejudicando a população que está gastando muito mais com transporte. Caiu, inclusive, prejudicando trabalhadores desempregados que têm uma dificuldade maior de locomoção. Então, para a gente não confundir, eu acho que tem que clarear isso, que o aumento do número de passageiros pode ensejar estudos do poder concedente e, por consequência, reduzir o valor da tarifa. Se reduz o valor da tarifa para quem pague dinheiro e reduz o subsídio do Estado ao bilhete único, que a tarifa caindo, o subsídio do Estado, o custo do Estado com o bilhete único também vai cair. Então, eu acho que é importante que a gente debata mais esse conceito levantado pelo deputado Luiz Paulo, porque é correto. Os barões do transporte se enriquecem cobrando tarifas absurdas. Hoje mesmo, a Prefeitura do Rio de Janeiro aprovou um aumento de 11% nas passagens de ônibus. Deputada Lucinha, aposentado, teve reajuste de 1,56%, menos de 2%. As categorias de trabalhadores, mesmo as mais aguerridas, estão tendo reajuste de 1%, 2%. Aí esse mesmo trabalhador tem a tarifa de ônibus aumentada em 11%. Então a gente vive uma realidade no Rio de Janeiro há muito tempo, que isso aqui é um paraíso para os barões de transporte. É um paraíso para os donos da Supervia, é um paraíso para as pessoas do metrô Rio, é um paraíso para as barcas, embora eles reclamem, e é um paraíso principalmente para os principais barões de transporte, que são os donos da empresa de ônibus. Há uma CPI aqui nessa casa, eu tenho a honra de participar como vice-presidente, mas é presidida pelo deputado Elielmar Coelho, que está fazendo um debate, tarifa cara e risco de vida ao usuário. Tarifa cara e pessoas morrendo no trem por falta de medidas de segurança que não foram tomadas nem pela Supervia nem pelo metrô. E eu sei que nos ônibus também tem ocorrido muito acidente.
Então eu, antes de encerrar, dou uma parte aqui, com muita alegria, ao deputado Dr. Giulianelli. Obrigado, deputado Gilberto Palmares. Pediria para o deputado Luiz Paulo, que vai falar depois, também ouvisse. Foi a minha dúvida e por conta de que eu elaborei a emenda que eu apresentei. A minha preocupação, deputado, é que, entendendo que o aumento da demanda de passageiros, aumenta o lucro da empresa, o governo reduziria o aporte do subsídio, a minha emenda foi no sentido de essa diminuição do aporte de subsídio não poderia ser transferido para o custo da passagem, tentando defender por um outro lado. O senhor está entendendo? Com certeza o deputado Luiz Paulo também vai falar sobre isso, e foi esse o motivo que me fez fazer essa emenda. Obrigado. Eu encerro aqui, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, que falará logo depois, que mais do que nunca nós temos que discutir as calamidades do transporte público e principalmente o superpoder dos barões de transporte. Eu encerro dizendo, deputado Luiz Paulo, que as pessoas que exploram concessão de serviços públicos estão sempre, ao final de cada quinquênio, alegando que tiveram um prejuízo e cobrando dinheiro do governo, cobrando aumento de tarifa. Quando é o contrário, recorrem à justiça e a população continua sacrificada. A última análise do contrato quinquenal relativo ao metrô deu 236 milhões de reais de desequilíbrio em favor do poder concedente. Ou seja, 236 milhões de reais a mais, acima do que é previsto no contrato, que o metrô Rio embolsou. Esse valor que devia retornar para aplicar em melhoria de metrô ou para reduzir o valor de tarifa, está lá paralisado, porque o metrô recorre à justiça e consegue embananar o processo. Mais do que nunca é preciso lutar e enfrentar os barões do transporte, defendendo o direito da população, que depende de um transporte público, que tem que ser humano, que tem que ser decente, que tem que dar segurança e que tem que ter um preço que a população possa pagar.